Essa paraxá conta pra gente o encontro de Yaakov com Esav. É Esav. Tinham ficado mais de 20 anos separados. Yaakov, ele toma algumas atitudes que parecem muito estranhas para Yaakov. Uma delas é quando ele se encontra com o irmão, ele se curva várias vezes, 7 vezes. Ele se curva para a família se curvar para ele. E uma das perguntas que surgem é: será que você pode bajular um rachá? Parece que ele realmente se abriu mão, aparentemente, abriu mão de tudo para deixar o irmão feliz. Teve consequência, assim. Teve consequências, a gente vai ver. Mas essa é uma atitude que vale a pena a gente tentar entender um pouquinho como que a qual faz uma coisa dessas. Outra, além do mais, a gente falou tanto de que a gente não faz paz com o terrorista. Não adianta você querer agradar o terrorista. Nessa mesma paraxá, os dois filhos de Yaakov, quando a Diná ela foi violentada, eles não querem saber, eles vão lá, destroem, matam todo mundo não, todos os homens. E, e aqui com Yaakov, com Esaú, parece uma relação muito estranha. Antes disso, a Torá conta pra gente que ele se preparou de 3 formas. Quais foram as 3 formas? Uma, ele rezou para Deus. Outra, ele dividiu o acampamento em dois, que seria a estratégia que ele podia fazer de guerra. E ele mandou presentes. Então, uma das 3. Mandar presente se ele se acalmar, muito bem. Se ele vier guerrear, então, estou pronto para isso também. E a reza, qualquer um dos dois que for, eu vou precisar da reza igual para Hashem. Essas são as 3 formas. Mas uma coisa acontece com Jacob. Antes dele ir ainda para casa do Lavan, Deus já tinha prometido para ele: vai lá, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E Hashem o tempo todo vai guiando os passos dele. Quando ele vai se encontrar com Esav, está escrito que ele ficou com muito medo. Ele vai irar Yaakov meod. Yaakov ficou com muito medo. Vai yetzerdo, ele ficou angustiado. E aí ele divide, manda presentes, etc. E o Midrash, na verdade, ele traz 2 opiniões sobre esse medo de Yaakov. E medo é uma coisa que vale a pena a gente entender um pouco, porque medo é o que nos paralisa. Medo não é um pouquinho de falta de fé? Ó, então justamente a pergunta que o Midrash ele traz, a discussão que o Midrash traz, se esse medo era um medo de muita fé ou um medo de falta de fé. Falta de fé dá para a gente entender, fácil. Você está com medo porque você não confia o suficiente. Por que seria muita fé? Porque ele diz em seguida, Katonte mikola hassadim mikola met. Eu me sinto pequeno perante todas as bondades e toda a verdade que Hashem fez para mim até agora. O que significa isso? Ele falou, bom, já pela humildade dele, ele enxergava que tudo que Deus fez por ele até aquele momento, ele já excedeu todos os créditos e fichas dele. Então, pela humildade extrema dele, ele falou, bom, quem sou eu? É verdade, Hashem me disse que ele vai me proteger, mas ele já me protegeu bastante. Então, independente agora de avaliar a fé dele, mas aqui já tem um conceito muito importante. O Alter Rebbe, que nesse Shabat vai se comemorar a data da libertação dele da prisão, e isso não é apenas uma data, bom, o Rabino saiu da prisão, e sim que é uma data chamada Rosh Hashanah da Hassidut. Ele, quando ele saiu, o motivo, quem foi que prendeu ele, aqui terrestremente falando, eram opositores, judeus, inclusive, ao movimento de Hassidut e da difusão dos ensinamentos que ele estava tendo naquele momento. E quando ele saiu, você pode imaginar como que, às vezes a gente gosta, depois que você ganha uma batalha, você gosta de dar uma pisadinha. Você gosta de, né? Você passa lá, tá vendo? Ó, que ganhei de você. E a, possivelmente a reação dos seus alunos, a alegria, iria talvez chegar no momento onde eles iam desprezar aqueles nossos irmãos de Yehudim, que por um erro grave acabaram interpretando mal assim, as intenções do Alter Rebbe, e eu chegar falando, olha, tá vendo, ó, Deus salvou a gente, você não vale nada. E o Alter Rebbe, logo que ele saiu, ele falou essa frase que o Jacob Avinu ele fala essa semana. Katonti mikola chassadim. Quando um não-judeu, diz o Alter Rebbe, ele recebe um bem de Hashem, que cabe nessa paraxá, ele se sente maior. Tá vendo? Eu mereço. Se é que recebi tudo isso, quer dizer que eu sou bom. Seja no âmbito terrestre ou no âmbito espiritual, eu mereço. Tá vendo? Ó, até Deus está me confirmando. Olha como eu sou bom. Eissá fala nessa paraxá que tanto você gosta de repetir,
Ele fala, Yeshli Rav, eu tenho muito. Eu tenho muito. Quem tem muito, quer mais ainda. Eu gravei ontem. Quem tem muito, quem tem muito, quer mais ainda. Oev Kesef, Doisba Kesef. Aquele que ama dinheiro, o dinheiro não vai satisfazer ele. A pessoa morre, diz para a gente, nossos sábios, sem metade daquilo que ele buscava na sua vida. Então ele acha que ele vai atingir, ele quer, e ele vai morrer e não vai conseguir alcançar. Porque quando a sua satisfação vem do bem material, da sua conquista, do seu poder, do seu ego, então você nunca vai estar satisfeito. Então quando a Hashem te dá, você fala, opa, vai ver que eu mereço. Então a pessoa se torna mais orgulhosa. Qual é a reação de Yaakov? Yaakov, ele diz mais para frente, Yeshli kol, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Para você dizer que tem tudo, não pode ser algo material. Porque nunca você vai ter todo o material. Tudo significa aquela satisfação interior. Yaakov, quando Deus abençoa ele, ele sai de lá. Tá bom, ele está indo agora se encontrar com alguém que estava ameaçando ele de vida. Ele passou 20 anos que não foram fáceis. Por que a avó está baseado nisso? Que a avó feliz é Sim, aquele aqui, com certeza. Nesse e várias outras passagens da Torá, não sei se é essa específica. E aí, alguém de nós poderia dizer, poxa Deus, olha o que eu fiz. Eu fiquei lá na casa do meu sogro, precisei fugir do meu irmão, fiz tudo certinho, olha onde você me botou. Jacob não saiu assim. Falou, olha a família que você me deu. Olha quantas pessoas, Baruch Hashem, esposas, filhos, netos, olha que maravilha. gado. Talvez, gado, dinheiro, etc. Hashem, talvez, eu não mereço tanto. Assim que ele olhou para si. Katonti mikola hassadim. Eu me sinto pequeno perante todas as bondades. E o Alter Rebbe, naquela época, ele falou, conforme o milagre, o tamanho do milagre que Hashem fez para a gente, que agora eu posso continuar ensinando Hassidut, etc., você tem que ser mais humilde perante as pessoas e não menos humilde. E não aquela dar uma pisadinha, ser sarcástico ou aproveitar da tua posição. Não, seja mais humilde. Vamos lá. Katonte mikola hassadim. Katonte, eu sou pequeno perante todas as bondades. Ou seja, quanto mais você faz para mim, Deus, menor eu me sinto. O contrário. Então, se eu ganhei alguma coisa, se eu tive sucesso em alguma coisa, normalmente a gente vai querer bater no peito e falar, olha aqui que eu consegui. Você vai falar, não, olha como Hashem foi bondoso comigo. Está aumentando minha dívida, na verdade. Eu estou devendo mais para ele. É a mesma coisa, quando a pessoa tem um talento, a pessoa tem um dom, ele tem uma conquista. Então, uma pessoa pode falar, olha como eu sou bom. A outra pode falar, olha como Hashem me deu um talento e eu estou obrigado a usar ele o máximo possível. Talvez eu não estou fazendo jus de tudo aquilo que Hashem me deu. Essa é a reação de Jacob, essa deve ser a reação para a gente. Agora, essa humildade extrema, ela também tem um perigo. A gente vê em Israel, como a nossa humildade, a nossa bondade, às vezes a gente querendo ser muito bonzinho com o inimigo, acaba trazendo consequências muito negativas. E é isso que a Parashá ensina para a gente. Porque os Midrashim, eles comentam, primeiro, um lado maravilhoso da humildade de Jacob, por outro lado, essa humildade trouxe o medo. E esse medo não deveria ter acontecido. Yaakov e Moshe, o último dos patriarcas, o grande dos patriarcas, e Moshe, o grande dos profetas, diz Midrash, eles tiveram uma falta, não sou eu que poderia dizer uma coisa de uma crítica a eles, mas o Midrash traz, eles falharam no nível de sua fé. Por quê? Hashem, ele tinha, inclusive, prometido, falado para ele, vai dar tudo certo. Você não pode chegar na hora e falar, não, talvez eu não mereço. Talvez eu mereça. Mandou anjos que lo recibiram para segurar Israel. Sim, sim. Aí mostra Ele estava... uma falta de confiabilidade no que ele Mostra a falta, quer dizer... ele fez, que ele prestou para Deus, que ele acha que ele não fez o suficiente. A linguagem é Vairá Yaakov Meod. Ele ficou com muito medo. E ele é criticado por esse medo. Esse medo foi falta de fé dele. Foi falta de fé dele. Claro, não estamos aqui criticando ele. Estamos aqui ainda antes de matar a Torá. A gente está aqui para aprender e etc. Mas um Yehudi, em qualquer situação, a filo a gente falou outro dia na Guimará, mesmo que a pessoa está com uma espada no seu pescoço, ainda ele não vai deixar de pedir rachamim, misericórdia para Deus, e ele não perde a sua confiança. Então, Yaakov, ele é criticado por isso. O que eu queria, nos próximos minutos, falar é como que a gente pode reagir diferente do Yaakov. Se Yaakov, que tinha uma promessa divina, quem sou eu? Não tenho promessa nenhuma que vai dar certo. Ninguém me prometeu que a vida ia ser um mar de rosas. Mas Yaakov tinha a promessa divina. E ainda assim, Deus falou para ele, fica tranquilo, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Eu não falei com Deus, não lembro pelo menos. Né? Deus falou para ele, ainda assim, com o nível espiritual dele, com todas as mitzvot que ele tinha,
Ainda assim ele ficou com medo? Então, peraí. Então, e eu? Onde fica nós? Onde fica nós? Deus não falou para mim claramente. E quem somos nós perto dos méritos que Yaakov tinha? Então, se ele achou que não tinha mérito, a gente dá. O que sobra para a gente? Mas ele tinha um medo seria porque tinha a mitzvah que tem que pensar. Perfeito. Mesmo assim, esses dois que foram criticados no Midrash, que é Yaakov e Moshe, eles estavam com medo, realmente, não era o medo da força física do Esaú. É verdade, eles tinham outros motivos para temer. Esaú, pelo kibud avayim que ele tinha, pela honra que ele tinha pelo pai, inclusive ele tinha aquela roupa especial que ele matou o Nimrod para pegar, e ele só usava ela quando ia visitar o pai. Então essa mitzvah ele fazia muito bem. E quando Moshe teve medo, não foi com Paró. Moshe teve medo quando ele teve que enfrentar o gigante chamado Og, Melech Habashan, aquele que tinha sobrevivido desde o dilúvio. Por que ele teve medo? Não era pelo tamanho dele. Ele teve medo porque esse Og, quando teve a guerra lá dos 4 reis que raptaram o Lot, ele veio comunicar ao Abraham. Por que ele veio comunicar ao Abraham? Quem lembra? Ele queria que Abraham fosse para a guerra, morresse e ele ficasse vassalo. Muito bonzinho, muito boas intenções. Mas foi ele que comunicou. Com a pior das intenções, ele comunicou a Abraham. O Moshe, muitos anos depois, estava com medo desse único mérito que esse homem tinha, de ter comunicado a Abraham com a pior das intenções, mas ele deu uma notícia que foi importante para salvar a vida do Lot. E Moshe estava com medo realmente da força, do mérito espiritual. Mas peraí, Moshe era bem, não? Tudo bem, fez uma mitzvah, ótimo. Vamos tentar comparar. Esav, tá bom, honrou o pai. Mas ele matava para poder honrar o pai. Não era a honra conforme a Torá ensina para gente. E ele honrava e ele mentia para o pai. Ele enganava o pai. Ele queria agradar o pai, mas às custas de quê? Então, por isso, o Midrash ele critica. Mesmo que o medo deles não era o medo da força física do seu inimigo. Eles sabem que tudo vem de Hashem. Mas eles faltaram no medo, na confiança que Hashem iria permitir que o inimigo ganhasse deles. Então, não que eles tivessem medo do próprio inimigo, que esse é um medo muito baixo, especialmente para um tzadik desse nível. Mas, mesmo assim, faltou a confiança de que Hashem está ao meu lado. E a pergunta é, então, como nós podemos aprender disso e reagir diferente? Se eu que não sou Yaakov, que eu que não sou Moshe, se eles tiveram medo, quem somos nós? E aqui vem uma explicação que o Rebbe lhe deu, e foi impresso no Likutei Sichot, o livro número 36, a primeira Sichá do Sefer Shemot. É uma Sichá que eu dei ela várias vezes, já dei alguns shurim, quem vem acompanhando todos os anos já deve ter ouvido, mas ele baseia isso na história, numa passagem, mas é só um modelo, que uma vez chegou alguém no Rebbe Tzemach Tzedek, e ele estava com o filho dele, Deus nos livre, muito, muito doente, e os médicos já tinham desistido. E ele falou, eu vou até meu Rebbe. Falou, bom, você não vai ter tempo de chegar até o teu Rebbe, não vai dar tempo. Ele foi até o Rebbe, e o Rebbe respondeu para ele, as linguagens Yiddish, Tracht gut, wird sein gut. Pensa positivo e vai estar positivo. Então, quem escuta essa frase é aquela frase, bom, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Claro, não é teu problema, você fala, vai dar certo, vai dar certo. Mas a resposta que ele deu, na verdade, foi a orientação dele. Conforme o teu nível de fé, é o resultado que você vai colher. Os nossos sábios dizem para a gente, assim foi o filho dele se salvou, os nossos sábios dizem para a gente, só o mérito da gente acreditar em Mashiach, independente de todo o resto, se a gente fez ou não fez, já é suficiente para trazer Mashiach. Em mérito que as mulheres confiaram antes de sair do Egito, tanto é que elas pegaram os tambores, já acreditavam, isso sozinho já era mérito suficiente. Então, quando a gente vai colocar na balança, vai falar, bom, se a Yaakov Avinu ficou com medo, se Moshe Rabbeinu ficou com medo, melhor nem olhar para os meus méritos, melhor nem colocar na balança. Quando a gente está falando de confiar em Deus, não tem que ser baseado naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Nunca a gente deve pedir para Deus, falar, olha Deus, eu fiz A, B, C, D, faz favor de fazer E, F, G, H. Não vale a pena. Essa conta não vale a pena. É arriscado. E deixa eu só concluir, é falta de humildade. Você fez, não fez mais sua obrigação. Katonti Mikola Hassadim. Sabe quanto a Hashem já fez para você? Então, melhor você não fazer, deixa eu só concluir o pensamento. Então, Katonti Mikola Hassadim. Você nunca deve pedir para Deus, olha, já que eu fiz ABC, olha, estou dando muito a cá, então faz favor que meu negócio dê certo. Ajudo muita gente, então, por favor. Não. Melhor você não fazer. Peraí, então, com que coragem que eu vou. Se você ficar acreditando nos teus méritos, aí você tem certeza que não vai dar certo.
Porque se você realmente é um judeu, mesmo que você tenha muitos méritos, tem que pensar que você é pequeno. Hashem te deu muito mais do que você merece. Quando a gente pede para Deus, a gente tem que pedir de forma gratuita. Mas peraí, eu pedir grátis. Vou na loja falar, estou sem dinheiro, me dá de graça? Como funciona? O Hashem funciona. Qual que é a tua moeda de troca? Não é os teus méritos passados. Tua moeda de troca é a tua emuná. Não é o que você fez. Você fala para Deus, Deus, eu confio em você. Independente do que eu fiz ou que eu não fiz. Mas você é meu pai. Eu tenho certeza absoluta que você não vai me deixar na mão. Porque o amor e o relacionamento que a gente tem com Hashem não é condicional. Então, quando a gente desperta dentro da gente, a gente fala, Hashem, eu estou com você, eu acredito em você, independente das condições terrestres ou as condições espirituais. As condições terrestres podem parecer todas contra mim. Chance zero de eu ganhar. As condições espirituais, pode ser que eu possa olhar para trás e falar, bom, acho que eu estou em dívida, talvez não é um bom momento agora para dar certo. E eu viro e falo para Hashem, independente de todas as condições, eu ainda confio em você, eu penso positivo, eu acredito em você, só o mérito dessa fé já é suficiente para você ter mérito para que Hashem ele te dê o resultado adequado. Isso é uma coisa muito forte, porque isso permite a gente acreditar. Às vezes a gente não se permite acreditar ou pensar que vai dar certo, porque quem sou eu? Eu vou pedir para Deus só um pouquinho. Não vou incomodar ele muito. Não quero gastar, eu não quero incomodar, vai que... Não. Você pode pedir muito, tudo que você quer, mais ainda, porque Hashem é nosso Pai, Ele pode te dar, independente daquilo que você fez ou não. E o mérito da tua fé, isso realmente já te dá ficha suficiente para que aquilo seja positivo. E aí, conforme é a sua fé, o resultado vai ser proporcional àquilo que você investiu de fé. Então, sempre que a gente está numa situação que a gente tem que encontrar o Esav, temos vários Esav por aí, então a gente, naquela hora, a gente vira para Hashem e fala, eu sou pequeno, não tenho méritos, mas mesmo assim eu tenho certeza absoluta que você vai dar. E não, diz o Rebbe, a diferença entre Emuná e Bitachon, não simplesmente, bom Deus, o que aconteceu eu sei que veio de você. Isso não elimina o medo. É você realmente ter a certeza absoluta que o resultado vai ser bom, literalmente, do jeito que você espera, ou até melhor. Isso é a fórmula da fé que a gente tem que cultivar. E acho que esse é um dos Yesodot, uma das princípios mais básicos que o Yehudi ele tem que ter. Que cada um de nós, todo dia, está matando os leões. Cada um de nós tem que lidar com ou leões físicos ou espirituais, emocionais, cada um de nós. E quando a gente vive com essa convicção absoluta que a Hashem está ao meu lado, você vai viver uma vida tranquila. Se você está tranquilo, você pode servir a Deus. Você pode servir a Deus, você está uma pessoa livre, uma pessoa feliz. Então, pelo que você falou... Agora pode falar.